Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muitas pessoas poderiam dizer que nós estamos fazendo uma coisa inútil, rezando e cantando desse jeito. Mas eu quero também repetir, o Senhor está nos treinando a viver pela fé. E para treinar, viver pela fé, é preciso treinar, orar pela fé. Sim, meus irmãos, é muito bom orar com a nossa inteligência, e devemos orar com a nossa inteligência. É muito bom nós orarmos com a voz, usando a nossa inteligência, os nossos conceitos, os nossos afetos. É muito bom, mas é preciso também aprender a orar pelo Espírito, a cantar no Espírito, porque aí nós até deixamos de lado a nossa racionalidade e vivemos na oração unicamente pela fé. Nem é a oração que eu quero fazer, é a oração que o Espírito quer fazer em mim. Não é a oração que eu intenciono nessa direção, é a oração que o Espírito Santo intenciona nesta e naquela direção. Não é a oração que eu faço com as minhas palavras, com os meus conceitos, que são bons na hora de vida, mas o Senhor quer nos treinar de uma outra maneira, a nós termos como crianças que balbuciam diante do Senhor, e o próprio Espírito dá o conteúdo da nossa oração. Diga: o justo viverá pela fé. Os filhos e as filhas de Deus viverão daqui para frente unicamente da fé. Os vencedores em Cristo estão sendo treinados a viver pela fé. E o Senhor começa nos treinando a orar pela fé. Senhor, eu quero orar pela fé. Abra de novo a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus. Nós estamos no Sermão da Montanha, capítulo 6, no final do capítulo 6. Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Nós já trabalhamos sobre o versículo 19 e os seguintes: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não as consomem, nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furam, nem roubam. Todos juntos, 21. Porque onde está? Eu quero escutar vocês. Mateus 6, 21. Mateus 6, 21. Todos. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Versículo 24. Leia comigo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. O versículo 24 é todo este. Ninguém pode servir a dois senhores, não dá. Porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Não podeis servir a Deus e a amontoar riqueza, a juntar riqueza, a poupar riqueza, a investir em riqueza. Não dá. Jesus está falando muito claro. Desculpa a expressão do povo, mas tira o seu cavalinho da chuva, diz Jesus. Não dá para servir a dois senhores. Eu não posso ser o seu senhor e o dinheiro também. Eu não posso ser o seu senhor e a riqueza também. Você não pode servir a mim e servir também a riqueza. Ou você serve a mim, se dedica a mim, gasta o seu tempo, as suas energias, a sua mente, o seu coração, as suas preocupações em mim, ou você gasta isto no dinheiro, nas riquezas. Recorde toda a palestra passada. Gente, é preciso investir no Senhor e investir no reino de Deus. Eu te perguntei, então, como é que vai ser de mim? Se eu não investir na riqueza, quem vai cuidar de mim? E o próprio Jesus dá a resposta. Veja a continuação, versículo 25. Jesus nunca é incompleto.
Ele disse a palavra: ninguém pode servir a dois senhores, e é isso. A gente às vezes dá assim desculpinhas: não, o Senhor não está falando muito a sério, não. Ele fala, mas isso é simbólico. Nós temos que trabalhar, temos que poupar, temos que investir no futuro, temos que investir nos nossos filhos, temos que guardar, temos que pensar no dia de amanhã. Mil desculpas nós damos. Jesus é claro, é rente: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Se você se dedica à riqueza, a ganhar, a ter, a investir, em guardar, você acabará desprezando o Senhor e as coisas do Senhor e o tempo do Senhor e o trabalho do Senhor. É fatal. É fatal. Ou a gente se dedica a uma coisa, ou a gente se dedica a outra. Como o povo diz, não dá para assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Não dá para você dedicar-se ao Senhor e dedicar-se a acumular riquezas. Não dá. Então alguém diria: então não vale a pena ser rico. É isso mesmo que Jesus diz. Não vale a pena ser rico. Coitado dos ricos de Jesus. Eles têm muitas preocupações, muitos negócios, muitos afazeres. Eles têm que pensar em tantas coisas. Bem-aventurados os pobres. Sim, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Jesus é lógico nas coisas dele. Mas você ainda insiste em perguntar: e quem é que vai cuidar de mim? Quem é que vai cuidar dos meus? Quem é que vai cuidar da minha família? Está aí, versículo 25. Portanto, eis que vos digo: não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, como vos vestireis. A vida não é maior do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes. O que Jesus está dizendo aqui? Quem foi que nos deu a vida? Foi Ele. A vida não é mais do que o alimento? Se Ele deu a vida, não vai dar o alimento? Quem é que cuida da nossa vida? Quem é que conserva a nossa vida? Não é Deus? Gente, se Deus não estivesse segurando a nossa vida assim, como eu estou segurando essa Bíblia, olha cá, se eu tirar a mão debaixo da Bíblia, ela cai, fatalmente. Eu não fiz desrespeito nenhum. Se eu tirar a mão debaixo da Bíblia, ela cai. Não vou fazer não, mas se eu tirar a mão do microfone, ele cai. Não tem por onde, é fatal. Se Deus tira a mão debaixo da nossa vida, ela cai. Se Ele conserva a vida, Ele não vai dar o alimento, porque Jesus disse claro: quem é maior, a vida ou o alimento? Aquele que deu a vida, aquele que conserva a vida, não dará também o alimento? Claro que dará. E Ele vai continuar mostrando. O corpo não é mais do que as vestes. Quem foi que fez o seu corpo? Quem foi que teceu o seu corpo? Você já pensou na maravilha? Aquelas duas célulazinhas do seu pai e da sua mãe, no útero da sua mãe, e formou você. A belezinha que você era quando nasceu e a beleza que você é hoje. A maravilha, que maravilha, meu Senhor, sou eu, diz o Salmo. Quem foi que fez o corpo? Foi o Senhor. O corpo não é mais do que as vestes. Aquele que fez o corpo não dará também as vestes. É a lógica de Jesus. E é preciso nós entendermos: Deus não é um Deus que faz e desfaz. Não, Ele faz o maior, Ele faz o menor também. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que as vestes. Olhai as aves do céu. As aves do céu, os passarinhos, as pombas, até as aves de rapina, até os urubus. Olhai as aves dos céus. Não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Diga comigo: sim. O Senhor me ensina que nós, os seus filhos, valemos muito mais do que os passarinhos. Eu sou mais do que os passarinhos. Eu sou filho de Deus. As mulheres dizem: eu sou filha de Deus. Vamos dizer juntos: o que você é? Eu sou filho de Deus. Por isso o Senhor cuida mais de mim do que dos passarinhos. É verdade ou não é?
É que a gente infelizmente não acredita nisso. E você diz, mas se eu não for, se eu não ficar preocupado, se eu não ficar ansioso, se eu não ficar lutando pela vida, vai faltar. Claro, os passarinhos trabalham. Os passarinhos trabalham, claro que trabalham. Mas os passarinhos não vivem em torno da comida. Não, a comida quem lhes dá é o Senhor. E gente, para nós que somos filhos de Deus, não vai faltar o necessário. Tenha a certeza, nos tempos que virão, não nos faltará o necessário. Eu já estou unindo, esse trecho vai terminar lá no versículo 33. Eu vou fazer sempre a comparação. Olha o 33, leia comigo o versículo 33, todos. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai o reino de Deus, buscai a justiça do reino de Deus. Plantai gente nos céus, levai gente para o céu, encaminhai gente para o céu, evangelizai, orai pelas pessoas, libertai as pessoas, sim, curai as pessoas, batizai as pessoas do meu espírito, colocai pessoas na minha igreja, para que eles possam ir para o céu. Plantai, filhos meus nos céus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É justo que os que são de Deus estejam com Deus. É justo que aqueles que foram destinados ao reino de Deus estejam no reino de Deus e não pereçam e não sejam condenados. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. E, gente, o que é esse tudo mais? São coisas materiais e concretas. É alimento, é comida, é bebida, é casa, é roupa, é escola para os filhos, é o futuro, é tudo. Deus vai cuidar de nós, Deus vai cuidar de nós, especialmente nos tempos que nós vamos enfrentar. O necessário não nos vai faltar. Eu quero dizer, o supérfluo vai ser tirado. O supérfluo vai ser tirado. O comodismo vai ser tirado. O que hoje é para nós consumismo vai ser tirado. A mania de comprar e jogar fora, comprar e ficar entulhado dentro de casa, comprar e não saber o que fazer, isso vai terminar. Mas o necessário não vai faltar. Eu disse a vocês, no final da palestra passada, que pela graça de Deus, Deus tem me treinado já há 20 anos viver assim. São 20 anos que eu vivo desse jeito. E não somente eu, nós, a comunidade Canção Nova, que Deus me deu a graça de iniciar, temos como coisa fundamental, Deus quis que nós vivêssemos da providência. Gente, quando eu comecei a Canção Nova, nós começamos 12 pessoas morando juntas, vivendo juntas. Homens, mulheres, eu, padre, mais 3 religiosas. Eu não tinha o que colocar na mesa desses jovens. Vem cá, Luzia, rapidinho. Está aqui a Luzia, que participou desse grupo, não é a única, mas ela é uma daquelas que participou desde o comecinho, ela estava conosco. É verdade ou não é verdade que eu não tinha o que colocar na mesa? É verdade. Não é verdade que muitas vezes nós subíamos para a capela de manhã cedo, para a oração da manhã e a missa, e nós não tínhamos o que colocar na panela? Muitas vezes. Não é verdade que muitas vezes também, quando nós descíamos depois da missa, o que nós encontrávamos na mesa da cozinha? Nós encontrávamos gêneros alimentícios, verduras, legumes e até carne. E um dia nós encontramos até um panelão de frango prontinho, cheio de azeitonas. E era coisa que a Luzia gostava. Nós vivemos assim muito tempo. Eu não tinha o que dar para aqueles jovens, não tinha roupa para dar para eles, não tinha remédio para dar para eles, não tinha. Eu me lembro que um médico vinha com frequência a rezar conosco de manhã cedo, o doutor Pedro. Ele vinha coletar o material de análise lá na nossa cidade, e enquanto ficavam coletando o material, ele ficava lá na nossa casa rezando conosco, participando da missa. Um dia ele me disse: olha, Padre Jonas, esses seus jovens são jovens,
Eu vejo que a comida que vocês têm é muito pobre. Você precisa dar frutas para eles. Ele disse, doutor Pedro, é duro a gente conseguir pôr feijão e arroz na mesa. Onde é que eu vou conseguir frutas? Ele disse, padre, o senhor não disse que vocês pedem e Deus dá? Peça frutas que Deus vai dar. Gente, nós pedimos, você não imagina quanta fruta que veio, banana, laranja, mamão, que sobrava, que temos que dar para os pobres. Verdade ou não é? Verdade. Nós recebíamos cestas de fruta da região de Volta Redonda, Barra Mansa, das Minas Gerais, Itamonte. Quando nós saíamos da missa, geralmente sempre era um sinal, a nossa missa era de manhãzinha. Quando nós já saíamos da missa para os trabalhos e para preparar o almoço, nós encontrávamos as frutas em abundância. Porque naquela hora era preciso fruta, Deus quis que nós pedíssemos fruta e nos deu frutas. Não era sempre, mas de vez em quando vinha muita fruta. Mas foi aquilo que o médico mandou fazer, né? Nós obedecemos ao médico, ele mandou, vocês não dizem que pedem e Deus dá? Peça, nós pedimos e Deus deu. Mas veja bem, claro, todo mundo gosta de carne e a gente achava que também tinha que comer carne. Mas naquele tempo, como hoje, a carne era muito cara. E apareceu uma moça de Ribeirão Preto, dizendo, olha, lá na minha cidade, eu sou assistente social e o meu trabalho é ensinar o povo a comer soja, porque o povo não sabe comer soja. Então nós ensinamos receitas de soja. E ela foi incentivando a gente, vocês deviam fazer soja, porque com soja vocês vão suprir a carne. E disse, olha, quando eu voltar para a minha cidade, eu vou mandar para vocês um livrinho de receita de sojas. E mandou. Veio pelo correio um livrinho de receita de sojas. E o que aconteceu, Luzia? Chegou o livrinho, o Padre Jonas entregou na minha mão e eu pensei, o que eu vou fazer com isso agora, com esse livrinho de soja? Se nem soja eu conheço, nós não conhecíamos nem o grãozinho da soja. E naquela semana, sem exagero, testemunho, veio uma moça, a Miriam, de Cachoeira Paulista, onde hoje tem grande parte da nossa comunidade lá, trouxe que a prefeitura doou um saco de 60 quilos de soja. E ela pensou, vou levar para a Canção Nova. Foi aí que nós pusemos em prática todas as receitas do livrinho de soja. E, gente, a gente comia soja no almoço, soja na janta, soja no café, soja na janta, soja em tudo, soja, 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 soja. E para mim foi um grande treinamento, porque o Senhor, Ele proveu que nós comêssemos tanto as coisas gostosas como frutas, como também as coisas que nós não gostávamos. Nós não gostávamos de soja, mas da necessidade de ter que alimentar de bolinho de soja na janta, bolinho de soja no jantar, queijo de soja, leite de soja, salada de soja, nós comíamos e passamos a sentir o maior sabor, mais gostoso do mundo. A mesma coisa aconteceu com o jiló. Quem gosta de jiló aqui? Mas a maioria não gosta de jiló. O jiló era farto na nossa horta. Nós éramos assim tão inocentes, ingênuos, que nós nem sabíamos fazer horta. O que sabíamos era plantar jiló. E aprendemos a comer jiló frito, jiló cozido, jiló no arroz, jiló na salada, jiló no feijão. E hoje a Canção Nova toda gosta de jiló. Quem não gosta, Deus vai fazer comer para poder gostar. E, gente, coisas muito interessantes foram acontecendo. A Anice que saiu nesse instante. A Anice hoje está fazendo a edição aqui da televisão, não é? A Anice era encarregada do café, porque sempre havia uma pessoa encarregada do café. E na véspera, ela viu que não tinha mais nem um pouquinho de pó de café. Então ela pensou, amanhã eu vou fazer chá. Como nós nem mate tínhamos, ela foi lá e colheu no mato, no mato mesmo, uma erva da qual ela podia fazer chá. No dia seguinte, nós íamos tomar chá em vez de tomar café. E foi dormir. Na manhã seguinte, ela encontra na mesa da cozinha um pacote
gente com 5 quilos de pó de café do melhor. Sabe o que aconteceu? O pessoal de Cruzeiro, cidade vizinha, tinham ganhado durante o dia. E durante o dia inteiro iam dar uma destinação, não deram. Tiveram um grupo de oração. Quando acabou o grupo de oração, disseram: o que nós vamos fazer com esse pó de café? E o Luiz Paulo disse: olha, vamos levar para a Canção Nova. Pegaram o carro naquela hora. O Luiz Paulo tinha a chave da cozinha, porque ele ajudava a gente nos trabalhos. Ele entrou, botou o pó de café, fechou a cozinha e foi embora. Tal não foi o susto da Nice. Pena que ele não está aí agora para poder testemunhar, quando viu 5 quilos de pó de café que Deus tinha feito chegar naquela noite, para nós podermos ter pó de café no dia seguinte. Uma coisa gozadinha é o seguinte: eu morava assim pertinho da casa das moças e da casa dos rapazes, era praticamente ligado. Naquela manhã vieram primeiro as moças, e as moças confiavam na Lu. Se a Lu vai na frente, as outras vêm atrás. Chegou a Lu para mim, com a escova de dente assim, vazia, dizendo: padre, você não tem um pouquinho de pasta de dente? Eu falei: tenho sim. E quando eu trouxe a pasta de dente, eu vi que não era só ela não. Atrás da escova da Luzia, tinham as escovas de todas as moças sem pasta. Eu já dei a pasta e disse: já não tenho mais pasta, porque passou das moças para os rapazes e todo mundo usou a minha pasta e acabou a pasta de dente, porque também já tinha acabado o sabonete, tinha acabado tudo. Nós não tínhamos dinheiro para comprar esse material de higiene. Era a novena de São João Batista, o padroeiro da cidade. E naquele dia eu era escalado para celebrar a missa. E fui celebrar a missa. Todos os dias no ofertório vinha aquela procissão do ofertório. Quando veio a procissão do ofertório, eu vi o pessoal da Canção Nova, a Lu e os outros, rindo na igreja. Eu disse: gente, que vexame, o pessoal da Canção Nova rindo aí na igreja diante de todo mundo. Eu fiquei intrigado, mas quando chegou assim perto a procissão do ofertório, eu também comecei a rir e não aguentei. Sabe por quê? Eles traziam uma peneira, aquelas peneiras mineiras grandes, gente cheia de sabonete, de pasta de dente e de todos esses objetos de higiene, todos esses preparados de higiene. E eu fui perguntar o que tinha acontecido. Eu até falei: alguém de vocês deu com a língua no dente? E foi contar para eles: não, padre, ninguém contou. Eu fui perguntar e o pessoal disse: olha, nós não sabíamos o que trazer para o ofertório, e o pessoal daquela região é um pessoal muito pobre, a gente resolveu, olha, cada um dá um sabonetinho, um dentifrício, e deu tudo isso e nós trouxemos. Era o presente de Deus para nós. Gente, nós vivemos o tempo todo assim até hoje. Naquele tempo era comida, era dentifrício. Hoje, por causa da rádio, por causa da televisão, por causa desse aparato que nós temos para evangelizar, gente, são milhões. Quando cai a conta de energia elétrica, quanto está a conta da energia elétrica também? 1,5 milhão nós pagamos por mês de energia elétrica. Gente, quando chega a conta da energia para os transmissores, nós temos 4 transmissores de 10 kW, mais aqueles que são auxiliares, mais o da televisão. Então isso gasta muita energia, são 24 horas por dia, sem parar, de dia e de noite, sempre aquilo funcionando. Gente, quando chega a conta da energia elétrica, é só pela providência. E você sabe, a cada dia que você não paga, o juro é terrível. E quem entende disso sabe, o juro de 1,5 milhão é enorme. Hoje os nossos jovens rezam, sim, pelo alimento de cada dia, porque precisa, pelo dentifrício de cada dia, porque precisa, pela roupa de cada dia, mas hoje eles rezam pelo 1,5 milhão para pagar a energia elétrica, para pagar uma prestação, para pagar as fitas que a gente compra antes, paga antes, para depois duplicar e passar para as pessoas, para vender para as pessoas. Hoje nós pedimos assim, hoje nós temos que pedir 0,5 milhão, 1 milhão, 1,5 milhão para Deus, e nós continuamos vivendo da providência. E o Senhor, Ele tem nos treinado a viver do essencial, do necessário, tanto que um dos princípios de vida, da comunidade Canção Nova, é o Senhor proverá. Ele proveu para Abraão a ovelhinha na hora
em que ele ia sacrificar o seu filho Isaque. Assim também como Abraão falou para Isaque, quando Isaque perguntou: meu pai, onde está o sacrifício? Onde está o cordeiro, a ovelha? Abraão disse: meu filho, Deus proverá. E a Canção Nova muito cedo aprendeu esse viver da providência. Deus proverá. Mas algo o Senhor nos ensinou aí, e muito forte, que Ele provê para o cada dia. Não adianta nós ficarmos preocupados com amanhã. Amanhã eu tenho a conta do telefone, amanhã eu tenho a conta da eletricidade, amanhã eu tenho a faculdade do meu filho, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Ele nos mostrou que nós temos que viver o momento presente, mas na prática. E como foi? O Padre Jonas vai se lembrar. Nós temos a Fatinha da nossa comunidade, que era bem jovem, tinha os seus 20 anos. Hoje, depois de tantos anos, ela é casada e vive na comunidade de Cuiabá. Ela e o esposo da comunidade, à frente de uma rádio lá da diocese. E nós estávamos numa manhã de oração, na celebração eucarística, que sempre foi o centro da nossa vida, é a Eucaristia. E a Fatinha rezou na sua simplicidade de jovem: ô Jesus, eu estou com tanta vontade de comer peixe. Fez a oração, pediu que nós rezássemos, oramos com ela e saímos da missa para os nossos serviços normais, como todo dia. Até esquecemos do peixe da Fatinha. Quando nós chegamos no fogão da cozinha ali, um fogão grande de uma casa de encontros, chegou um casal e mostrou no fogão, falou: olha, isso eu trouxe para vocês. É um casal amigo nosso da Canção Nova, Edmar e Ana Maria, que tinham trazido aí dos lados de Angra dos Reis um dourado enorme, um peixão. E naquele momento a Fatinha foi chamada e nós falamos: aí Fatinha, você pediu um peixe, Deus deu, e Deus deu um dourado enorme. Nós fomos, vimos o dourado, ficamos na maior alegria, no maior contentamento, emocionados, e falamos: vamos fazer o dourado. Mas tinha uma religiosa que morava conosco. Hoje ela está no céu, irmã Judite, da comunidade, era salesiana. E a irmã Judite disse assim: não, espera aí, eu vou preparar esse dourado, esse peixe para a Fatinha, mas do meu jeito, podem deixar comigo. E nós não almoçamos o dourado naquele dia, nem jantamos. A Judite pôs farofa dentro do dourado, costurou o dourado, levou para uma padaria para assar e não vimos mais o dourado para comer no dia seguinte. A padaria devolveu o peixe no dia seguinte para nós e disse a Judite: olha, foi uma pena, mas o dourado, quando nós fomos ver depois de assado, ele já estava podre. E com aquilo nós aprendemos que não adianta guardar para o dia seguinte as coisas, os bens. É preciso viver o Deus proverá em todas as coisas. Porque se o Senhor providencia para hoje, é para hoje a graça, não é mais para amanhã. Amém. E nós temos percebido isso em tantas coisas na nossa vida. E temos ensinado isso às pessoas. Eu acredito que é por aí que o Padre Jonas vai pregando e vai ensinando. E nós temos que ir passando para outros. E aquilo que o Padre Jonas falou também. Essas graças que nós contamos não são coisas do passado. Nós não estamos falando do passado. Nós falamos da nossa história para edificar. Mas são coisas que acontecem no momento presente. São coisas que acontecem na nossa saúde, nos filhos.
daqueles que vivem na Canção Nova. Então deixa eu falar, Deus quis mostrar para mim que não era só nas coisas materiais, mas era também nas pessoas. Acho que muitos de vocês conheceram o Murilo da nossa comunidade. Ele era também seminarista da comunidade fazendo teologia, estava no 3º ano de teologia, né? E nós investíamos muito nele, e o Murilo foi para um encontro em Sorocaba. No encontro ele foi acidentado, o acidente foi terrível, e o Murilo ficou todo quebrado, e não somente ficou todo quebrado, foi tão grave o que ele teve de lesão cerebral, que ele foi para a unidade de choque da Beneficência Portuguesa. Só lá é que nós conseguimos um lugar para ele, que ele pudesse ser atendido. Ele foi em coma e ficou em coma 40 dias. 40 dias. O Brasil inteiro rezou. Nós rezamos intensamente. Gente, chegou um médico neurologista, que não era o que estava cuidando dele, mas o Murilo tem uma prima médica, que então trouxe um colega dela, neurologista, para também ele dar uma olhada no Murilo. Depois que ele viu o Murilo, depois que ele viu ali a papeleta dele, ele disse para a prima médica: olha, o padre e a família deveriam dar os órgãos desse rapaz, porque ele não vai sobreviver não, a lesão dele é tão grande, tão vasta, que ele não tem condições de viver, ele vai morrer mesmo, é apenas questão de tempo. Então eles podiam dar os olhos, eles podiam dar o fígado, podiam dar não sei quantos órgãos, e esse rapaz vai sobreviver em outros. Mas no fundo do meu coração havia uma certeza: Deus vai levantá-lo. Gente, eu não fechei os olhos não, eu estava de olhos abertos para a realidade. Eu sabia que humanamente a sentença do médico era verdadeira. Humanamente o Murilo não tinha condições, mas no fundo do coração Deus colocava uma certezinha desse tamanho, a certeza de fé, um grãozinho de mostarda. E eu acreditei, e acreditando eu alimentei a fé dos outros. E nós oramos. Depois de 40 dias o Murilo saiu de coma, para a alegria de todos nós. Ainda passou mais não sei quanto tempo no hospital, né? Depois as operações ortopédicas, porque ele estava todo arrebentado. E hoje, gente, o Murilo já é padre há 5 meses, graças a Deus. E eu tenho a certeza, Deus agiu pela sua providência também na vida dele. A vida que o Murilo tem hoje, e eu tenho dito a ele, ele sabe, ele também tem dito isso, só pode ser dedicada a Deus. Fosse ou não fosse padre, graças a Deus ele é padre. E muito parecido comigo, fala do jeito de eu falar, ele tem o mesmo entusiasmo, ele é jovem ainda, ele é forte. Aquilo que o médico disse: esse rapaz é forte, esse rapaz é saudável, dê os órgãos dele. Não, nós não demos os órgãos dele, nós demos o Murilo inteirinho para Deus, e o Murilo inteirinho está hoje aí para servir a Deus, hoje como sacerdote, graças a Deus. Deus provou para mim e para nós na Canção Nova, que Deus provê não só na pasta de dente e no alimento, mas Deus provê também nas vidas. E sabe, gente, se filho é duro, neto é igualmente duro. Eu tenho muitos netos. Agora há pouco eu brinquei com o Nelsinho, mostrando assim bem na frente dele a fotografia linda do filhão do Nelsinho, o Lucas. Está com um olho enorme, assim mostrei para ele, como para pôr saudade no coração do pai. Eu tenho, graças a Deus, muitos netos, porque os meus filhos, as minhas filhas se casaram na comunidade, e lá estão os netos. E um dos meus netos apareceu com um sopro no coração. O Filipinho, porque tem o Felipe e tem o Filipinho. E todo mundo gosta do Filipinho porque ele é vivo, e por ser vivo ele é arteiro, e como é arteiro, é filho do Dung e da Neia, e ele apareceu com um sopro no coração. Então, levamos em primeiro lugar a Beneficência Portuguesa, e os exames foram implacáveis. O menino precisa ser operado, menino precisa ser operado. A operação ficava muito cara, a gente não foi pelo preço, nós tínhamos a certeza de alguma maneira Deus haveria de provar, Deus haveria de prover, mas eu disse: gente, vamos antes rezar e vamos buscar os caminhos de Deus e não apenas os caminhos humanos. E interessante, por outros meios nós conseguimos um outro hospital
é o hospital que está ligado justamente ao Instituto do Coração em São Paulo. Ele foi atendido por aqueles médicos. Claro que os da beneficência atenderam muito bem, mas passaram-se quase um mês entre o primeiro e o segundo exame, e nós rezando. Quando os médicos do Instituto do Coração viram os exames da beneficência, que eram perfeitos, e viram o menino e sentiam o coração do menino, eles diziam: mas não pode ser, esses exames aqui não são desse menino. Quando eles viram a arte do menino, a saúde do menino, eles disseram: mas não pode ser. Daí esperaram um mês, volta para cá, examinaram o menino, não, o menino está perfeito. Mais um mês, voltou, o menino está bem. Mais um mês, gente, 3 exames e 3 meses se passaram, e o médico disse: deixe esse garoto brincar, porque ele vai viver com esse coração a vida inteira. Deus realmente devolveu o coração sadio também do meu neto, graças a Deus. E eu sei que será assim sempre que o Senhor precisar. Se eu me entreguei ao Senhor, não foi somente a minha garganta e a minha boca, não foi somente a minha cara, foi o meu ser inteiro, e foi a minha casa inteira, e a minha família inteira, e o Deus que cuida de mim, cuidará dos meus, porque o Senhor é fiel. Eu não sou exceção, eu sou a regra. Deus cuidará de você e Deus cuidará dos seus, se você investir a sua vida no reino de Deus e na sua justiça. Creia nesse Senhor, invista a sua vida no Senhor e no reino de Deus, e tenha certeza, Ele proverá, Ele vai cuidar de você e dos seus. Eu também lhe dou a certeza, porque eu já tenho 20 anos para provar isso. Louvado seja o Senhor. Mas, gente, muito mais do que do material, Deus cuidou de nós no espiritual. Como a Luzia dizia, eu nem sabia como formar esses jovens, não sabia. Claro, eu me esforcei. Estou vendo o Dom Rafael lá no fundo. Eu me esforcei, eu fui buscar livros. E fui aprender como dar formação aos jovens. Dom Rafael vem do instituto que cuida muito bem dos jovens, que cuida muito bem dos estudantes, que é especializado em formar jovens, fazer deles líderes cristãos. Deus colocava também no meu coração que eu precisava formar esses jovens, mas eu não tinha o preparo e a santidade do fundador dele. Então o que eu fazia? Nós íamos buscar no Senhor, como a Luzia disse, era de manhã cedo na missa. E a cada missa Deus ia nos ensinando, e aquilo que nós aprendíamos na missa, eu ia aplicando aos jovens, aos nossos jovens, eles foram formados assim. E, gente, uma coisa que Deus me deu de presente, eu sabia que a Bíblia devia ser a nossa base, mas como ler a Bíblia, como estudar a Bíblia, como aprofundar? Eu via, e Dom Rafael me deu razão, não pode ser só uma coisa intelectual, tem que ser intelectual sim, mas tem que ser vivencial, tem que ser do coração, tem que ser da vida. Meu Deus do céu, como é que eu vou buscar um método para isso? E Deus trouxe. Foi até lá na casa da irmã da Luzia. Como é que chama a sua irmã? A Ema. Foi na casa da Ema, irmã da Luzia, porque se eu ficasse em casa, eu não conseguia. Em casa não dá para escrever, né, Dom Rafael? Se fica em casa, a gente não tem como escrever. Eu fui para a casa da irmã da Luzia, e fui lá pouco a pouco escrevendo, o que depois tornou-se a Bíblia foi escrita para você. Um livrinho. Eu nem fiz para ser livrinho, eu fiz aquilo para ensinar para os nossos jovens, e os jovens da comunidade começaram a ler a Bíblia dentro daquele método e a fazer diariamente o seu diário espiritual. Gente, como nós tínhamos provado o método na comunidade, eu ensinei para todos os jovens ali da nossa diocese. Na primeira vez que eu ensinei, eram uns 200 jovens que aprenderam. Gente, foi uma revolução na diocese, porque aqueles jovens começaram com muito ardor a ler a Bíblia e a fazer todos os dias o seu diário espiritual. Era diário, eles faziam diário. Alguns faziam de manhã cedinho, antes de ir para a escola, antes de ir para o serviço.
Outros faziam de noite quando voltavam da escola, quando voltavam do grupo de oração. O Nelsinho é um deles. O Nelsinho é um deles, mas não é o único não. E os pais ficaram atrapalhados, porque acharam, o meu filho, a minha filha ficou louco. De manhã cedinho lá está ele, de madrugada, lendo a Bíblia e escrevendo. Ou então ao contrário, de noite, já bem tarde, lá está ele. E muita mãe brigou com o filho, muito pai brigou com a filha e foi falar para o pároco. E os párocos foram falar com o bispo que os nossos jovens estavam ficando loucos porque estavam lendo demais a Bíblia, estudando demais a Bíblia. Pelo contrário, gente, o que houve de crescimento, o que houve de avanço, o que houve de estruturação espiritual, foi uma beleza, e mais do que isso, mais do que eles, eu comecei a fazer o estudo bíblico diariamente. Gente, eu tenho cadernos e mais cadernos que foram feitos do diário espiritual, lendo a Bíblia como está indicado naquele livreto, depois colocando a promessa de Deus, o princípio eterno, colocando a ordem de Deus. Depois, como aplicar isso na minha vida, eu ia fazendo, anos a fio. E eu devo dizer hoje, pela graça de Deus, o povo me chama, vou mais simples, erro o meu nome, porque eu me chamo Jonas Habib, sírio-libanês. O povo me chama de Padre Jonas da Bíblia. Eu fico contente, eu adoro escutar isso, porque realmente eu sou Padre Jonas da Bíblia. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho veio da Bíblia. Gente, o que eu prego veio da Bíblia. Gente, o que eu ensino veio da Bíblia. O que eu vivo veio da Bíblia. A comunidade veio do estudo da Bíblia. A rádio, a televisão, os cassetes, os discos, os vídeos e os nossos retiros, os nossos encontros. E hoje a Canção Nova não está somente lá no Vale do Paraíba, não. Nós estamos em 8 lugares diferentes. Nós estamos à frente de 4 rádios diferentes e um canal de televisão também. Nós estamos em Cuiabá. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, nós estamos em Londrina no Sul, nós estamos em 2 lugares na Bahia, estamos em Salvador com o cardeal de Salvador, nós estamos também no interior da Bahia, em São Gonçalo dos Campos. Nós estamos já, graças a Deus, em 8 lugares nesse Brasil, à frente de 4 rádios, e tudo isso veio da Bíblia. Eu sou o resultado daquele livrinho chamado A Bíblia Foi Escrita para Você. A comunidade Canção Nova, os jovens que nós temos, que muitos deles já não são tão jovens, já se casaram, têm as suas famílias, me deram netos. Eles todos foram formados pela palavra de Deus. E veja, Deus nos destinava aos meios de comunicação e a pregação de retiros. O nosso ministério é de modo especial meios de comunicação, mas não é meios de comunicação por meios de comunicação, não. Evangelizar 24 horas, evangelizar pelas músicas. Gente, não dá para colocar música profana, música do mundo nas nossas rádios, não dá não, não dá para misturar veneno com remédio, não dá não. Nós tivemos que enfrentar e viver pela fé. A rádio vive até hoje sem publicidade, sem propaganda, porque nós não devíamos mendigar do mundo, porque o mundo dá o dinheiro da propaganda, mas exige também a música, ele exige Olodum. Nós não vamos tocar Olodum nas nossas rádios, não vamos não, são nossos irmãos. Porque veja bem, um copão assim de laranjada, você coloca umas gotas de veneno, você bebe? Você bebe? São só umas gotinhas, você bebe? Não, você não pode beber e você não pode ministrar. Só se pode ministrar ao povo as coisas puras de Deus, as coisas do Evangelho, e o Evangelho faz sucesso.
As músicas cristãs fazem sucesso. Sim, a linguagem do Evangelho faz sucesso em qualquer lugar do Brasil e do mundo, em Londrina, em Brasília, em Cuiabá, em Salvador, em qualquer lugar, na Canção Nova, na nossa rádio, na nossa televisão, em qualquer lugar. O Evangelho faz sucesso porque existem corações sequiosos do Evangelho. Estão aí os protestantes para nos provarem isso. E nós católicos não podemos ser frouxos. Nós católicos não podemos estar com um pé aqui e outro lá. Não, é preciso levar só o Evangelho, unicamente o Evangelho e nada mais do que o Evangelho. Não se pode falar da família e depois tocar uma música que fale de amor perdido, de amor traído, que goste de mim, de chore para mim. Não, não, nós temos que falar só da família, contra o adultério. Sim, e essas músicas pregam o adultério, essas músicas pregam o amor falido. Nós cremos no amor vencedor que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu e põe no coração dos nossos casais. É nesse amor que nós apostamos, é esse amor que nós cantamos. Não podemos cantar outras músicas a não ser essas. Agora paga-se um preço, paga-se um preço, paga-se um preço. Nós queremos pagar. Gente, estou falando de nós. Estou falando da Canção Nova. Estou testemunhando a respeito da Canção Nova. É assim que nós vivemos. E veja, a nossa rádio começou pequenininha. Ela tinha 250 watts. Foi para 1 kW. Foi para 5 kW. Foi para 10 kW. Foi para uma primeira onda tropical, foi para uma segunda onda tropical, foi para uma onda curta de 49, foi para uma onda curta de 31. Hoje Portugal e a Ilha da Madeira nos escuta, hoje a África nos escuta em português e manda cartas para nós. Não somente nós sustentamos a rádio, mas a rádio cresceu, e eu tenho a certeza, nenhuma rádio do Brasil, cristã ou não cristã, cresceu tanto como esta rádio na qual o Senhor investiu. E graças a Deus, nós criamos uma linguagem nova em rádio. Nós criamos uma linguagem nova em rádio. Uma linguagem que fala diretamente ao povo, que fala ao casal, que fala à dona de casa, que fala ao jovem, que fala ao homem do campo. E nós estamos na cidade grande, falamos ao homem operário. Graças a Deus, aprendemos uma linguagem, impusemos uma linguagem cristã, uma linguagem de rádio, toda ela evangélica, mas ao mesmo tempo toda ela cristã. Graças a Deus, Deus investiu em nós. E veja a sabedoria de Deus. Que nós éramos destinados aos meios de comunicação, Deus nos preparou durante 2 anos inteirinhos, só na sua palavra. Muita gente dizia que aqueles jovens eram preguiçosos, que aqueles jovens viviam às custas do padre Jonas, só estavam lá lendo a Bíblia, só estavam lá rezando, só estavam lá fazendo uns retininhos, eles eram os preguiçosos. Você ouviu ou não ouviu isso tantas vezes, Luzia? Vocês ouviram ou não ouviram tantas vezes isso? Mas graças a Deus, depois de 2 anos de formação intensiva, o Senhor nos abriu. E Ele nos deu uma rádio. Primeiro deu um programa de rádio, depois deu 3 programas de rádio, depois nos deu essa rádio pequenininha, como eu falei. E gente, hoje nós temos até mesmo um canal de televisão. É um canal regional, mas nós temos um canal de televisão. É só crescer esse canal, ele vai poder pegar até o Brasil inteiro, porque graças a Deus o canal nos pertence. É um milagre, mas nós temos um canal de televisão, temos. E veja bem, são esses jovens que estão aqui na frente, que estão nessas câmeras, são eles que com cara e coragem estão fazendo isso tudo. É só com essa aparelhagemzinha que nós temos, custa muito caro, gente, isso só se compra na base de dólares, e é a aparelhagem estritamente necessária, mas com cara e coragem nós estamos levando hoje, são 3 horas de evangelização, das 7 às 8h10 da manhã,
É só programação nossa, só evangelizadora. Do 12:30 até a 1h da tarde, de novo, programação evangelizadora. Das 6:30 da tarde até as 7, de novo, programação evangelizadora. Das 8:30 da noite até as 9:30 da noite, de novo, programação evangelizadora. E nós não vamos parar aí. Estamos com 3 horas. Se Deus quiser, vamos para 4, vamos para 5. Quando chegarmos às 5 horas, nós teremos uma emissora independente e nós vamos conseguir, pela graça de Deus, aquilo que Deus nos deu pela rádio, também pela televisão. Porque o Senhor é fiel. Mas veja, a base foi a palavra de Deus. Deus nos formou na sua palavra. Deus nos formou na sua palavra. Eu fui formado na palavra de Deus. Gente, eu não posso parar. Eu não posso parar. Os meus jovens sabem disso. O Felipe, que mora na minha casa, já me surpreendeu muitas vezes fazendo o que, Felipe? Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. O Felipe chega sempre muito tarde em casa, porque ele estuda durante o dia e trabalha da tarde para a noite. Quantas vezes o Felipe chegou na minha casa, depois das 10:30, depois das 11 horas da noite, o que estava fazendo? Estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, rezando em cima da Bíblia. Mas eu não posso fazer outra coisa, não posso. Não posso. Claro, eu trabalho, gente, como eu trabalho. Eu tenho problemas, gente, como eu tenho problemas. Se tenho. Eu ando pelo Brasil inteiro, graças a Deus, eu ando, mas eu não posso largar. Gente, eu já gastei 5 ou 6 Bíblias. Nesses 20 anos, eu gastei 5 ou 6 Bíblias. Essa não é a última edição, não. Essa é até uma edição bem antiga. Deixa eu ver de que ano é essa aqui. A minha mais nova está lá. Essa é de 84. Está aqui, 1984. Depois dessa veio uma outra de 87, agora estou com uma nova, não trouxe a nova, porque eu sabia que aqui a gente tem que vestir roupa de serviço, também veio a Bíblia de serviço, e esta é boa, porque essa aqui está toda ela marcada, toda ela grifada. Gente, eu não tenho dó da Bíblia, pelo contrário, a Bíblia é um instrumento de trabalho, a minha Bíblia é um instrumento de trabalho, é como para o médico, está gasto, está escrito, está rabiscado, mas graças a Deus, daqui eu tiro maravilhas para dar ao povo de Deus com alimento. Essa é a 5ª ou a 6ª Bíblia, e só pode ser assim. Eu sou o resultado daquilo que eu mesmo ensinei. A Bíblia foi escrita para você. Foi por isso que nesse final de 93, que foi um ano muito doloroso para nós da Canção Nova, você não pode imaginar como eu sofri, como nós sofremos nesse ano. Mas também foi um ano de um renascimento. Houve um renascer entre nós. Graças a Deus, nós estamos com o nosso estatuto pronto. O estatuto justamente canônico está prontinho, foi revisto pelo canonista, foi revisto pelo bispo com o qual nós começamos, né? Só falta agora a aprovação da diocese e da Santa Sé. E o bispo que examinou disse: vocês não podem pedir pouca coisa, vocês precisam pedir pelo menos uma sociedade de vida apostólica. Então, custou muito sofrimento, mas já está aí. E gente, nesse mesmo tempo, enquanto eu escrevi os estatutos, as constituições da Canção Nova, Deus me fez reescrever, a Bíblia foi escrita para você, que eu fiz questão de fazer em coedição com a comunidade Emanuel, porque foi a comunidade Emanuel que deu a mão para nós, foi Dom Cipriano que deu a mão para nós quando nós estávamos para começar a rádio. Se não fosse a comunidade Emanuel, se não fosse Dom Cipriano ser o instrumento da providência, a rádio não teria acontecido. Então, como sinal de fraternidade, eu fiz em coedição essa nova edição de A Bíblia Foi Escrita para Você, que hoje se chama A Bíblia no Meu Dia a Dia. Está aqui bonita, com uma capa bonita, com Nossa Senhora Mestra, Nossa Senhora também ela com a Bíblia na mão, também ela aprendendo e também ela ensinando. Nossa Senhora Mestra, a Nossa Senhora da Canção Nova, a sua Nossa Senhora que é Mestra. Gente, eu não estou fazendo propaganda de livro, eu estou fazendo propaganda de vida, da minha vida, da vida da Canção Nova, daquilo que Deus fez conosco, da vida que Deus quer fazer para você. Gente, é um livrinho desse tamanhinho assim,
Mas aqui há uma receita, aqui uma metodologia. Eu sei que existem outras, mas é uma metodologia muito fácil, muito simples de como ler a Bíblia. Porque muita gente começa a ler a Bíblia da primeira página. Lê o Gênesis, vai tudo bem. Depois do Gênesis, lê o Êxodo, tudo bem. Chega em Levítico, começa a complicar. Chega a Números, melhora um pouquinho. Chega o Deuteronômio, as pessoas não passam do Deuteronômio. E por quê? Não é assim que se lê a Bíblia. Não é assim. Aqui existe um método simples. Começa lá pelo Novo Testamento. Inclusive mostra a ordem em que os livros são lidos, como ler esses livros e, mais do que tudo, como fazer o seu diário espiritual. Porque além de ler, a gente mastiga, a gente digere, a gente faz uma verdadeira ruminação, como faz o boi, como faz a vaca, e depois a gente assimila, e isso se transforma em vida. Eu posso dizer a vocês, eu sou o resultado do que está nesse livrinho. A minha pregação e o meu trabalho é resultado do que está nesse livrinho. Eu quis presentear, em primeiro lugar, a minha comunidade, a minha família, e disse para eles, aqui está um testamento meu. E eu quero presentear também o povo de Deus com isso. E sabe por quê? Os tempos que nós estamos enfrentando e os tempos que nós vamos enfrentar precisa de cristãos realmente formados pela palavra, gente, cristãos realmente fiéis à doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos começa na Bíblia e vai para todos os documentos da igreja. É aí que nós buscamos a sã doutrina, é aí que nós somos formados na sã doutrina. Gente, nós estamos a 2 passos da idolatria e da apostasia. Eu lhes dizia ontem, não vou falar muito sobre esse assunto, mas infelizmente todas essas teorias e filosofias da nova era estão invadindo, elas são subtis, elas invadem conventos, invadem sacristias, invadem grupos, invadem comunidades, invadem as pessoas. É duro o que eu estou dizendo, mas está invadindo, e para isso nós precisamos da sã doutrina, precisamos ser formados na doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos vem da Bíblia, e a doutrina dos apóstolos vem dos documentos da igreja até João Paulo II. Vocês viram todo o combate que aconteceu ao lindo escrito de João Paulo II, que se chama O Esplendor da Verdade. Gente, está ali realmente o esplendor da verdade para quem quiser ver. É como eu estou olhando agora para aquela luminária ali, queira ou não queira, eu estou enfrentando com os olhos, claro, ofusca os meus olhos, mas a verdade é essa, a luz é essa, o esplendor da luz é este, o esplendor da verdade é aquilo que o Papa põe naquele documento. É por isso que justamente os filhos das trevas não puderam aguentar aquela luz e fizeram toda essa baderna e essa desordem. Ainda antes de surgir o documento, já havia todo um trabalho de demolição para ele não ser acolhido, mesmo no meio de padres, mesmo no meio de religiosos e religiosas, houve uma obra de demolição, mas graças a Deus, esses são apenas uma pequena exceção. Os cristãos acolheram e vão acolher, os fiéis ao Senhor, os sacerdotes, os religiosos que estão com Cristo e com o Papa, aceitaram e vão aceitar, aceitaram o catecismo da Igreja Católica, aceitaram o esplendor da verdade, aceitaram e vão aceitar toda a doutrina da igreja. Gente, não é difícil não, lá eles estão apenas, os que são contra a igreja, os que são das trevas, fizeram uma obra muito bem feita, até uma obra de marketing, para derrubar o documento do Papa, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não, a verdade se mostrará como verdade. O Papa demorou 2 anos inteiros escrevendo, e só depois de 2 anos de oração e de trabalho é que ele publicou esse documento. Não somente o esplendor da verdade, mas todos os escritos dele e o catecismo da Igreja Católica. Aí está, gente, o tesouro da igreja, aí está a sã doutrina, aí está a doutrina dos apóstolos, nas quais nós precisamos ser formados. Porque os tempos que vêm aí
só vão ser enfrentados por pessoas formadas assim. Deus quer formar você assim. Diga comigo, eu quero ser formado assim. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.